Olá, eu sou Yasmin e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu PBIC, a avaliação de novo peptídeo bioinspirado em infecções de vespas sociais na desagregação da beta-amiloide in vitro. Nesse trabalho, eu fui orientada pela professora doutora Márcia Mortari. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e irreversível, que leva à perda de memória e diversos distúrbios cognitivos. Ela é a demência mais frequente e acomete milhões de pessoas no mundo. À medida que a expectativa de vida aumenta, observa-se também um aumento na doença de Alzheimer. Fisiopatologicamente, no encéfalo de pacientes portadores de Alzheimer, é comum a ocorrência de atrofia cortical difusa, a presença de grande número de placas senis e novelos fibrilares, além da perda neural. Uma das hipóteses para a ocorrência da neurodegeneração, que é a perda neural, inicia-se com a clivagem proteolítica da proteína amiloide, que resulta na deposição e acúmulo da substância beta-amiloide, a qual contribui para a formação das placas senis. A maioria dos fármacos que se tem atualmente tratam apenas os sintomas da doença, ou seja, nós precisamos buscar formas alternativas que tratem também a alteração na neurodegeneração causada, como impedir o acúmulo da beta-amiloide. Assim, no presente estudo, foi utilizado um análogo à octobespina, um peptídeo bioinspirado na infecção de vespa social Pobilia occidentalis, e o peptídeo ele foi utilizado para avaliar o seu potencial de desagregação e antiagregação da beta-amiloide, visando o potencial farmacoterápico que trate a etiologia da doença, não somente seus sintomas. Falando um pouco mais sobre a metodologia, o peptídeo análogo à octobespina passou por modificações em sua estrutura a partir de técnicas de desenho racional para que seu efeito fosse potencializado. Aqui nós temos um cronograma de como foram feitos os ensaios. O ensaio foi feito com o uso do marcador tioflavina T, o qual foi diluído em uma solução estoque. 7 dias antes do ensaio, a beta-amiloide 42 foi diluída em 20% de DMSO e 80% de tampão tris-HCl, com a concentração final de 20 micromolar. Em relação ao teste de desagregação, após 7 dias, a solução foi incubada por 24 horas a 37 graus Celsius. Preparou-se uma alíquota do peptídeo diluída em 100% de DMSO, e através de diluições seriadas, foram feitos grupos com 5 concentrações diferentes. O experimento foi realizado todo triplicado. Foram formados 13 grupos, com quantidades diferentes de beta-amiloide, tioflavina, peptídeo e uma solução salina, que foi preparado com salina e 20% de DMSO. Os 3 primeiros grupos foram o controle, ou seja, não havia presença do peptídeo. Os grupos ímpares, sendo eles 5, 7, 9, 11 e 13, possuíam o peptídeo, a tioflavina e a beta-amiloide. Já os grupos 4, 6, 8, 10 e 12, havia o peptídeo, o marcador de tioflavina e a solução salina no lugar da beta-amiloide. É importante ressaltar que tanto a beta-amiloide quanto o marcador de tioflavina são fotossensíveis, por isso, toda a montagem da placa foi feita em um local sem a presença de luz. No FlexStation, realizou-se a leitura de ponto único e, em seguida, foi feita uma leitura cinética, com os mesmos parâmetros, durante 24 horas, com 30 minutos de intervalo, sendo essa leitura repetida 3 vezes, portanto, o tempo total da leitura cinética foi de 3 dias. Em relação ao teste de antiagregação, ele acontece nos mesmos parâmetros que é o teste de desagregação, porém, sem a etapa de incubação da beta-amiloide. Contudo, devido aos problemas técnicos com o FlexStation, não foi possível realizar a leitura das placas de antiagregação até o presente momento desse estudo. Em relação aos resultados, analisando o efeito desagregador da beta-amiloide, as doses testadas do análogo da octobespina foram capazes de ser identificadas pela fluorescência tioflavina e não teve diferenças significativas com a beta-amiloide. A nova demonstrou que a interação entre os fatores de tratamento e tempo com diferença significativa, a variante tempo também obteve diferença significativa, porém a nova não demonstrou diferença significativa no fator tratamento com as doses controle. Os testes de múltiplas comparações da nova não mostrou diferença em nenhum dos tempos entre as doses entre si e entre as doses e o controle positivo. A doença de Alzheimer tem como causa principal o acúmulo da beta-amiloide no sistema nervoso. Dessa forma, o uso de peptídeos com o intuito de desagregar a beta-amiloide ocorre devido à sua alta especificidade e afinidade como alvos no sistema nervoso. Sendo assim, foi elaborado um desenho racional de um peptídeo análogo à octobespina que, posteriormente, foi testado prioritariamente pela primeira vez no Laboratório de Neurofarmacologia da Universidade de Brasília. Foram realizados testes in vitro com o peptídeo e a beta-amiloide, a fim de analisar sua desagregação e antiagregação. Os testes in vitro são importantes para avaliar o efeito do peptídeo na proteína, o que é essencial para a seleção de métodos terapêuticos com o potencial de impedir o acúmulo da beta-amiloide 42 no sistema nervoso e, assim, dificultar a degeneração neural causada pela doença. Concluindo, os resultados obtidos nesse estudo demonstraram que o peptídeo análogo à octobespina não apresentou capacidade de desagregação.
e os resultados do teste com antiagregação não foram possíveis de realizar. Esse foi o Mobibic. Muito obrigada pela atenção.